Jackson, por favor. Eu convido o professor Jackson para fazer a apresentação do professor Claudio Honor, por favor. Tá joia. Bom, é um prazer apresentar o professor Claudio Honor. O professor Claudio Honor é professor titular da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C. Possui graduação em bacharelado em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em matemática pela Universidade de Brasília e doutorado em matemática pela Universidade de Brasília, em 1996. Fez pós-doutorado na Unicamp em 2001 e pós-doutorado na USP em 2009. Ele é membro do corpo editorial de 9 revistas. Ele é referi em várias revistas. No currículo eu contei umas 20. Tá? Se tiver alguma coisa desatualizada, aí o Claudio Honor mesmo pode atualizar. Já participou de 36 bancas de defesa de doutorado, já orientou 19 mestrados, já orientou 12 teses de doutorado, já supervisionou 8 pós-doutorados. Ele tem H-índice 34 no Scopus. Realmente impressionante. Poucos atingem esse índice. O número mais impressionante eu deixo por último. O Claudio Honor já tem 231 publicações e 3.991 citações na plataforma MathSciNet. E com muito orgulho posso dizer que 2 destes foram em parceria comigo e a professora Marisa, daqui da Unifei. Quem sabe, no futuro próximo, possamos fazer mais algum trabalho em colaboração. Estimado Claudio Honor, o microfone é todo seu para a sua apresentação da palestra intitulada Alliance Type Result for Class of Orlik Sobolev Space and Applications. Ok, então, muito obrigado, Jackson, pela apresentação, agradecer ao Luiz também pelo contato, o convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, né? A Universidade aí de Itajubá, não é isso? É uma das poucas universidades de Minas Gerais que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas quem sabe aí no futuro, pós-pandêmico, porque certamente isso um dia vai passar, a gente possa estar aí um dia conhecendo presencialmente todos vocês e tomando aí um bom café mineiro, um pão de queijo, né? Então, nós hoje vamos, daqui a pouco eu vou dividir a tela, nós vamos falar sobre uma classe de problemas envolvendo os espaços iônicos, em que a gente tem trabalhado com um colega lá da Universidade Federal. Então, o telefone está baixo, então deixa eu ver aqui se eu aumento o meu... Vamos ver aqui. Melhorou o som? Ou não? Tá bom. O som Tá tá bom. bom? Tá, ok. Então, pronto. Então, é feito com um colega lá dentro da Universidade Federal de Goiânia, o colega Marcos Lento, tá bom? Então, tá. Vou dividir aqui a tela com vocês. Então, deixa eu primeiro aqui compartilhar, que eu estou com 2 telas aqui, que eu acho melhor, porque a gente vai ficando velho e vai ficando com a vista ruim. Acho que vocês já estão vendo, né? Sim. Pronto. Então, o trabalho que a gente vai apresentar para vocês é One Leon's Type Result for a Large Class of Orlik Sobolev Space and Application. Então, aqui nós temos aí, como eu disse, é um trabalho recente que foi aceito no Moscow Mathematical Journal. Ok? Bem, então, vamos aqui falar aqui com vocês, né, com calma. Então, nos últimos anos, a gente tem observado uma vasta publicação de artigos envolvendo problemas quase lineares desse tipo P que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, onde AV aqui é um potencial, F é o que a gente chama comumente de uma não linearidade, e essa φ minúscula aqui é uma função de classe C1, que ela vai gerar para a gente o que nós vamos chamar de uma n-função que tem a ver com essa φ maiúscula que aparece aqui nesse espaço.
Às vezes eu sempre gosto de começar, quando possível, obviamente, dizer aonde é que a gente encontra esses tipos de problema, porque a comunidade matemática ela é muito eclética, né? Eu, particularmente, nesse ano, estou fazendo 26 anos do término do meu doutorado e tive a oportunidade de trabalhar com vários colegas, como o próprio Jackson disse, com ele, inclusive, e a gente, né, ao longo desses 26 anos, teve a oportunidade de ver colegas com diferentes tipos de motivação para estudar matemática. Então, existe colega que diz, olha, eu estudo matemática porque eu gosto de matemática, independente de saber aonde é que o problema está. O que me move é o desafio matemático de resolver o problema. Mas já tive a oportunidade de estudar ou de trabalhar com colegas que, quando a gente propõe o problema, a primeira pergunta que ele diz é, existe alguma motivação física? Ou seja, aliado à questão de, além de ser um problema matematicamente interessante, né, para ele, isso por si só não é uma coisa suficiente, é importante ter, né, alguma aplicação. Então, aqui eu apenas cito para vocês, né, que problemas quase lineares desse tipo, que aparecem em várias partes da ciência e tecnologia, né, aparecem no estudo de elasticidade não linear, plasticidade, fluido não newtoniano generalizado, fluido newtoniano não generalizado, fluido não newtoniano, física do plasma, enfim, né? Então, várias e várias problemas aí, muitas vezes, quando você vai modelar, né, o problema, você recai num problema quase linear do tipo P. Então, isso justifica o fato, pelo menos dos dois pontos de vista, do ponto de vista aplicado e do ponto de vista matemático, ao qual, pelo menos do ponto de vista matemático, eu pretendo mostrar para vocês que esse problema é interessante, que vale a pena a gente estudar. Então, obviamente, os problemas quase lineares, eles podem ter o seu surgimento não apenas no RN, como eu estou colocando aqui, mas também em domínios limitados ou em domínios ilimitados. Então, eu vou citar aqui uma lista razoável de especialistas nesse tema, em que a gente começa aqui com esses dois artigos, do Bonanno, do Biski e do Radulesco. Radulesco é um dos principais pesquisadores assim que a gente tem, assim, que publica com bastante regularidade em problemas quase lineares. Aqui a gente tem Cerny, Clemente, Garcia Huidobro, Manassevich, Donaldson, nós temos japoneses, temos franceses, americanos, romenos, né, tchecos, enfim. Se a gente for olhar, né, no Brasil também a gente tem aí vários colegas, sobretudo de Goiânia, que têm produzido sistematicamente artigos envolvendo problemas quase lineares. Então, isso de alguma forma mostra para a gente que os problemas quase lineares são problemas que têm chamado bastante atenção dos pesquisadores. Mais aqui, alguns trabalhos do Mihailescu. Agora, vamos tentar, para que vocês possam entender o estado da arte, para que a gente possa mostrar para vocês efetivamente qual foi a principal contribuição que a gente deu, vamos dizer para vocês que quando você pega o caso particular φ de t igual a t elevado a p menos 2, e você coloca nesse problema P aqui, você vai produzir um dos mais famosos operadores quase lineares, não mais famoso, um dos, que é o P laplaciano. Então, para esse caso particular aqui de escolha de φ de t igual a t elevado a p menos 2, aquele problema bem geral que eu coloquei no primeiro slide, ele toma essa forma aqui, onde esse operador que aparece aqui é o P laplaciano. E aí o que é que acontece? Quando você pensa em resolver esse problema aqui usando métodos variacionais, né, quem tem um conhecimento básico, sabe que o método variacional consiste em você associar o que nós chamamos de um funcional, que não deixa de ser uma função, cujo domínio está em um espaço de funções convenientes, em que você tenta obter pontos críticos desse funcional que produzam exatamente as soluções fracas do problema ao qual você deseja estudar, se tem ou não tem solução. Para esse problema PP aqui, o funcional energia, ele é dado por essa lei de formação que está aqui embaixo, esse funcional J de U.
que é 1 sobre P da integral do módulo gradiente de U elevado a P, V de X módulo de U elevado a P, menos a integral de F de U. Esse F maiúsculo aqui, ele é sempre a primitiva da não linearidade que aparece aqui do lado direito. O que é que acontece? Se você... uma das principais dificuldades para você aplicar métodos variacionais é o fato de que quem tem conhecimento sobre espaço de Sobolev sabe que os espaços de Sobolev, quando você tenta olhar as imensões em domínio limitado, existe uma perda de compacidade. Em domínio limitado, existe uma perda de compacidade apenas no expoente crítico. Mas no RN, a perda de compacidade ela é geral, desde no caso do W do H1, desde o 2 até o 2 estrela. Então, para você resolver problemas no RN, você sempre tem que desenvolver alguma estratégia para que você possa obter solução, e essa estratégia ela deve, de alguma maneira, contornar a falta de compacidade. Quando esse potencial V aqui ele é periódico, Zn periódico, por exemplo, um caso particular, se ele fosse uma constante, você mostra que o funcional energia ele é invariante por translação. Então, quando você pega uma função e você faz translações, né, você faz U de x mais y, ele é igual a U de x, quando o y é um vetor do Zn. Quando esse fenômeno ocorre, né, o grande e famoso P.L. Louis-Lyon mostrou que tem um lema que é fundamental para que você possa mostrar a existência de ponto crítico naquelas situações. Então, nesse artigo aqui, que está publicado nesse jornal, Lyon mostrou que se você tem uma sequência no espaço de Sobolev W1P que é limitada e que ela cumpre esse limite em vermelho, está em vermelho porque tem um propósito, tá? Porque vocês vão ver que a contribuição que a gente deu tem a ver com esse resultado de Lyon. Então, quando esse limite aqui ocorre, você tem uma convergência forte. Em um certo sentido, o teorema 1, ele é como se fosse um critério de compacidade no espaço de Sobolev. Então, se você tem uma sequência que cumpre isso daqui, então essa sequência ela é fortemente convergente. Bem, tendo esse teorema 1 na mão, você consegue, então, mostrar que aquele funcional energia, ele tem um ponto crítico não trivial. E como é que, basicamente, é a estratégia para fazer isso? Você pega uma sequência de Palais-Meilles. Para quem não sabe o que é uma sequência de Palais-Meilles, eu digo rapidinho. É uma sequência cuja o J de UN converge para um número real, D, e a derivada da sequência, o J' de UN, converge para zero. Isso é uma sequência de Palais-Meilles. Então, você mostra que você tem uma sequência de Palais-Meilles, né? Em geral aqui associado, por exemplo, se for o caso, ao nível do passo da montanha, e você mostra que essa sequência de Palais-Meilles ela não pode verificar essa condição em vermelho. Porque se verificar essa condição em vermelho, você ia ter a convergência forte para zero em LT, e isso ia produzir uma determinada contradição, ao qual não vem o caso eu dizer aqui a vocês. Mas quando você usa a lógica matemática e você nega vermelho, você produz azul, que está aqui embaixo. Então, usando lógica matemática, se você nega vermelho, você produz azul. Quando você produz azul, você percebe o que é que tem de legal em azul. Você tem que você encontrou uma bola de raio fixo, obviamente o centro está mudando, mas que essa bola aqui, a massa dela, não degenera. Aí o que é que você faz? Você faz uma translação, faz com que as bolinhas fiquem na origem e você mostra que essa nova sequência que você está trabalhando, que é uma translação em Zn, ela continua sendo uma sequência de Palais-Meilles no mesmo nível da UN, mas ela tem uma vantagem. O limite fraco dela é não trivial. E quando a gente faz um curso de método variacional, uma coisa que a gente aprende é que na maioria dos casos, existem algumas exceções, o limite fraco ele é sempre um candidato natural a ser ponto crítico do funcional energia quando você está com sequências de Palais-Meilles. Pois bem, essa é a estratégia para o P laplaciano. Depois de alguns anos, né, e aqui a gente tem na audiência Jackson, aí, que produz bastante coisas envolvendo os espaços variáveis, envolvendo o P de X, a gente tem uma generalização do resultado de Lyons para o espaço de Sobolev com expoentes variáveis, que foi feito pelo Fan Zhao Zhao, né?
E aí, esse resultado de Lyons para os espaços variáveis, ele toma esse formato aqui, né? Ele pede que você tenha uma função P de Rn e R uniformemente contínua, em que o máximo e o mínimo seja estritamente maior do que 1, menor do que n. Você pede que essa condição aqui ocorra para uma função Q que esteja em L infinito, que seja maior ou igual do que P de x e que seja estritamente menor do que P estrela. Esse símbolo aqui, que tem duas desigualdades estritas, está querendo dizer assim, que quando você pegar o P estrela e subtrair do Q de x, o ínfimo é estritamente positivo. E aí você mostra também, olha que interessante, que a UN vai convergir forte em L alfa de x para qualquer alfa de x que mora estritamente entre P de x e o P estrela. Então, novamente, isso aqui é, de alguma forma, um teorema de compacidade. A gente sabe que em espaços de dimensão infinita, os teoremas de compacidade, eles sempre vêm acompanhados de uma hipótese adicional. Porque, por exemplo, no Rn, nós temos o famoso resultado de Weierstrass, que diz que toda sequência limitada admite subsequência convergente. Mas quando você vai para espaços vetoriais de dimensão infinita, espaços vetoriais, você sabe que isso não é mais verdadeiro devido ao lema de Higgs. Aí, por exemplo, eu sempre, quando estou dando curso aqui de análise funcional, eu gosto de lembrar do teorema de Arzelà-Ascoli. Porque o teorema de Arzelà-Ascoli diz o quê? Se uma sequência é limitada e ela é equicontínua, então ela admite uma subsequência convergente. Então, o Arzelà e Ascoli perceberam que a hipótese para contornar o fato de que o espaço das funções contínuas tem dimensão finita é a equicontinuidade. Então, o Lyons e vários matemáticos foram percebendo que a hipótese extra para que você possa contornar a falta de compacidade seria, por exemplo, uma situação desse tipo aqui. Bem, e aí, então, se você pede que o P de x seja Zn periódico, você pode proceder da mesma maneira com que foi feito o estudo para o P laplaciano. Agora, se você vai para situações mais gerais, em que esse operador que está aqui, que é esse que a gente chama do φ laplaciano, ele é produzido por uma função φ bem geral, a situação agora começa a ficar muito mais complicada. Porque, por exemplo, nós aparentemente não temos, né, o resultado de Lyons, porque valia apenas para espaço de Sobolev. Nós não temos o resultado de Fan-Zalzal, porque vale para os espaços de expoente variável. E aí ficava uma lacuna para tentar resolver isso aqui, esse problema, né? Mesmo supondo que o V de x fosse um potencial periódico. E aí, então, o que foi que aconteceu? Né? Associado a esse problema, nós ainda temos um funcional energia, que está bem definido nesse espaço W1φ, que é chamado espaços de Orlik-Sobolev. E aí, em parceria com Giovanni Figueiredo, né, que hoje em dia está na UNB, e com Jefferson Santos, que é colega nosso aqui do departamento, os dois foram ex-alunos meus de doutorado, né? Nós mostramos uma versão do teorema de Lyons para os espaços de Orlik-Sobolev. Nós mostramos, então, uma versão que tem o resultado de Lyons como caso-partícula. Então, nós mostramos esse teorema de Lyons aqui para espaços de Orlik-Sobolev, que pede que, se a função φ minúscula, que é a função aqui responsável para gerar o φ laplaciano, se essa função φ minúscula, ela cumpre os itens i e 2i, então a gente tem que, se você tiver uma sequência em W1φ, e ela cumpre essa condição aqui, que é a mesma condição que o Lyons colocou, e que o Fan-Zalzal colocou, a gente tem também uma convergência forte em espaços de Orliks, desde que a função b de t aqui, ela cumpra essas condições, B1 e B2, que é uma condição na origem, né, envolvendo a função φ de t, e no infinito envolvendo essa função φ estrela. Essa função φ estrela, para quem nunca estudou espaços de Orlik-Sobolev, ela faz o mesmo papel que o expoente 2 estrela faz para os espaços de Sobolev. Ela é um delimitador até onde valem as imersões compactas quando você está em dimensão, em domínios limitados,
ou até onde valem as imersões contínuas quando você está em domínio ilimitado. Tá? Então, esse teorema aqui, ele de fato generaliza o resultado de Lyons. Tá? O que é que acontece? Então, uma vez que todo maquinário depende da existência do resultado de Lyons. Então, uma vez que lá no nosso trabalho, né, junto com Giovanni e com Jefferson, a gente mostrou a existência desse resultado de Lyons para os espaços de Orings, então a gente pode repetir o mesmo framework, a mesma metodologia usada lá pela Laplaciane para expoentes variáveis, para mostrar a existência de solução para esse problema quase linear aqui, numa situação bastante ampla. Bem, então aí o que é que acontece? Só que agora, o tema da nossa palestra é um resultado de Lyons. Agora, qual é a grande contribuição nossa aqui? A nossa contribuição é o seguinte: quando você olha os espaços de Sobolev, né, que o Lyons trabalhou, que foi o W1T, né, você vai ver que o W1T, por exemplo, para P entre 1 e mais infinito, é reflexivo. Tá? Quando você vai ver a demonstração do Zauzal, do Fan Zauzal, usa que lá as condições sobre P implica que o espaço é reflexivo. Quando você vai olhar esse resultado que eu fiz com o Giovanni e com o Jefferson, essas condições I e 2I que está aqui, elas implicam que a função φ e a sua conjugada, φ-til, para quem nunca estudou a espaço de Oca, a conjugada ela faz o mesmo papel do expoente conjugado quando a gente estuda a teoria da medida. Teoria da medida, dado um P, o expoente conjugado de P é um Q, tal que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1. Né? Aqui, nos espaços de Orlix, a gente tem uma função conjugada, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem é. Mas quando a função φ e a sua conjugada verificam a condição delta-2, você mostra que o espaço W1φ ele é reflexivo. Portanto, o resultado que eu, o Jefferson e o Giovanni fizemos vale para espaços de Orlix que precisam ser reflexivos. Tá? Posso fazer uma perguntinha nesse ponto? Pois não. Essa delta 2 condição é satisfeita, você tem um pouquinho mais que esse espaço ele é uniformemente convexo, que implica reflexivo? Porque quando você tem expoente variável, você não consegue usar Clarkson, como é a demonstração do Sobolev clássico. Mas quando você tem a delta 2 condição, você pode usar a teoria de semimodular. Aqui vocês conseguiram um pouquinho mais ou só a reflexividade? Porque em EDP só precisa reflexividade, mas você conseguiu um pouquinho mais? Não, porque aqui, em verdade, como a gente está usando método variacional, as duas coisas que para a gente são fundamentais é a separabilidade e a reflexividade. Aí, portanto, a gente não entra nesse... E esse resultado aqui, né, de φ e φ-til satisfaz delta-2, não é um resultado nosso. Isso daqui já é um resultado de Fukaga, Ito e Narukawa. Tá certo? Então, Fukaga, Ito e Narukawa, eles já tinham mostrado que quando você tem essas duas condições aqui, você mostra que a sua função e a sua conjugada, elas verificam a condição delta-2 e, portanto, esse espaço é reflexivo. Porque você mostra que esse espaço é reflexivo somente quando as duas funções verificam simultaneamente a condição delta-2. Se uma das duas não verifica a condição delta-2, você não pode garantir que esse espaço é um espaço reflexivo. Tá certo? Então, nesse caso, a gente não foi... a gente não entrou aqui nesse detalhe porque a gente já tinha nas nossas mãos o resultado de Fukaga, Ito e Narukawa. Ok? Mas, por exemplo, junto com Tahri, lá da Argélia, a gente tem feito coisas envolvendo a equação do calor, em que a gente basicamente só usa o fato de que esse espaço é reflexivo e separável, e a gente consegue, por exemplo, usar a teoria de Galerkin, né, ou até mesmo a teoria de subdiferencial para resolver alguns problemas. Tá bom? Ok? Tá joia, obrigado. Nada. Então, a motivação do presente trabalho é o seguinte:
como nós vamos encontrar uma solução para o problema P quando o espaço é não reflexivo? Esse foi o desafio matemático que foi posto na mesa, tá? Porque até então você tinha que ter a reflexividade para você ter uma versão do resultado de Lyons. Então, aqui, a ideia foi fazer um resultado de Lyons que pudesse ser verdadeiro tanto para o caso reflexivo como para o caso não reflexivo, tá? E depois a gente deu uma aplicação no final do trabalho. Bem, então, no presente trabalho, a ideia foi responder essa questão, né? E a primeira dificuldade é porque a gente não pode usar as ideias que foram usadas lá no trabalho do Lyons, não pode usar as ideias que foram usadas no trabalho de Fanzauzal, nem pode usar as ideias do trabalho que meu, junto com Giovanni e Jefferson, porque em vários momentos a gente usa que uma sequência limitada admite subsequência convergente. Tá? Então, a gente tinha que, nesse trabalho aqui, desenvolver algo novo. Tá? E esse foi realmente o grande desafio. Então, o novo teorema de Lyons, para o caso geral, é esse que está sendo apresentado aí para vocês. Vejam, é colocado novamente, igual que tinha no meu trabalho, junto com o Jefferson, a condição na origem, a condição no infinito. A gente pede que a sequência seja uma sequência tal que as modulares sejam limitadas. A gente, né, o fato, como você não sabe se os seus espaços são limitados, então você não sabe se a sequência limitada implica em modular limitada, é delicado. Agora você pede o seguinte, vocês lembrem que quando no resultado de Lyons não tem essa coisa em asterisco, tá? Então eu vou voltar para vocês verem o resultado de Lyons, no caso geral. Ó, no caso geral aparece essa condição, tá vendo? Embaixo. Então, depois de muito tempo, de quase um ano pesquisando, a gente foi tentar entender qual seria a ferramenta matemática que poderia substituir essa observação das massas aqui, dessas integrais. A gente percebeu, então, que seria você entender para onde é que vai a medida desse conjunto aqui. Então, a gente mostrou o seguinte, se para cada epsilon você tem que a medida do conjunto dos pontos onde w de x é maior do que epsilon vai para zero, ou seja, isso aqui é como se fosse uma convergência no sentido das medidas, né? Você tem, então, que a integral da n função vai para zero. Você não pode aqui dizer que essa integral aqui está dizendo que wn converge forte para zero em b, porque aqui, né, a gente não está assumindo que b verifique delta 2. Então, toda a informação que está sendo dada aqui é em função apenas da modular. É por isso que o resultado dele é tão abrangente. Então, no caso específico em que você estiver trabalhando com as condições delta 2, você reescreve esse cara aqui, trocando as integrais pelas normas e a conclusão colocando a convergência forte no espaço de Orlix LB. Bem, então, mostramos o resultado de Lyons. Mas aí, o que é que acontece? Quando a gente mostrou o resultado de Lyons, aparece uma dificuldade técnica. Por quê? Vamos voltar para que vocês possam entender o enredo do samba, né? Porque o que é que acontece? Quando eu disse para vocês que a gente usando lógica matemática, quando você nega que essa coisa aqui ocorre, a lógica matemática diz para a gente que você é capaz de encontrar uma sequência yn em 1b, tal que essa integral aqui, olha, numa determinada bolinha, ela fica sempre maior ou igual que beta. Aí o que é que você faz? Você translada essa bolinha que está centrada em yn para a origem. Quando você translada, aí você ficaria com a integral de br na origem do φ da função transladada, que é o vn. Aí você está aqui numa integral, né, envolvendo a função φ, numa bolinha que é um domínio limitado. Aí você tem nas suas mãos as dimensões compactas. Quando você passa o limite, aí você tem que o φ do limite fraco, numa bola de centro zero e raio R, é maior ou igual do que beta. Então, o limite fraco não pode ser zero, porque eu acabei de achar uma regiãozinha, uma bolinha, onde naquela bolinha o limite fraco é diferente de zero. Só que agora a gente não tem mais isso. Então, o que é que acontece? Aí, a gente, quando fez Lyons, a gente começou a querer ficar desanimado, né? Dizer, poxa, a gente fez o Lyons, mas e agora? Como é que a gente vai recapturar de novo a questão da translação?
E aí, fazendo muito estudo, é por isso que a pesquisa em matemática, muitas vezes, ela tem que ser paciente e metódica. Porque se você se desesperar, você termina deixando de lado, às vezes, um bom problema, porque você não tem a paciência devida para conversar com ele. Eu sempre digo assim, o bom problema para mim é quando ele olha para mim e diz, olha, você não sabe me resolver, né? Aí, cara, quando o problema diz isso para mim, você não sabe me resolver, aí é onde eu sinto mais motivação para estudar, porque certamente eu sei que eu vou sair do problema melhor do que eu entrei. Eu vou sair daquele problema certamente um matemático com muito mais qualidade, porque eu vou estudar e vou aprender muito mais coisa que até então eu não sabia. E aí, então, para que a gente pudesse aplicar o Lyons de forma, assim, esse Lyons aqui de forma conveniente, a gente teve que estudar um resultado de Vida-Lib, que é um resultado escondido, que quase ninguém usa. Esse resultado eu estudei, aprendi ele, acho que em 96, quando eu fazia o meu doutorado, e eu sempre fiquei com ele na mente, dizendo, esse é um bom resultado. E nós mostramos um resultado do tipo Lib para espaço de Sobolev não reflexivo, que é esse daqui. Olha que interessante. Um resultado do tipo Lib. Suponha que φ é uma função de classe C1, uma n função. Você tem uma sequência no espaços de Euler, Sobolev, cuja modular aqui do gradiente é limitada. Se você encontra epsilon e delta, tal, que a medida aqui é da norma de UN maior do que epsilon, módulo de UN seja maior do que delta, você consegue trasladar. E você consegue trasladar de forma que o limite fraco, no caso aqui eu não posso falar do limite fraco porque eu não tenho reflexividade, mas o limite em L Philoc é não trivial. Então aqui está a chave para abrir a porta. Então, o que é que acontece? No nosso caso, nós aplicamos Lyons, a gente mostra que a hipótese do Lyons não se aplica, porque quando a hipótese do Lyons se aplica, essa tese é verdadeira e vai produzir para a gente uma contradição. Portanto, esse pedaço não pode ser verdadeiro. Se esse pedaço não é verdadeiro, deve existir um epsilon e um delta que vai cumprir o resultado de Lib que a gente provou. E aí, o resultado de Lib que a gente provou diz que tem uma translação. Tá? Então, as duas grandes contribuições que o artigo traz são esses dois teoremas abstratos, e eu digo que esses dois teoremas, eles são, no nosso caso, não reflexivos, como dois irmãos que estão andando sempre juntos. Tá? Então, é isso. Então, a gente vai aplicar esses resultados para um problema específico. Só que a gente deixa aí para a literatura para que os colegas matemáticos possam usar eles aí em outros problemas, porque certamente a gente sabe que ele tem muita aplicabilidade. Tá? Então, aqui, né, para ilustrar como os teoremas de Lyons e de Lib são usados, a gente, obviamente, faz uma aplicação em um problema quase linear, em que o espaço é não reflexivo. Aqui a gente fixa as hipóteses que são padrão para a função φ minúscula que vai gerar a n função. Tá? No caso, quando você estuda espaços de Orlick, Sobolev, quando essa condição φ3 ocorre, e esse número L que está do lado esquerdo ele é estritamente maior do que 1, é provado que tanto a função φ como a sua conjugada verificam ΔH2. Portanto, no nosso resultado, o resultado mais interessante para a gente é quando esse número L aqui é 1. Porque quando esse número L aqui for 1, a gente está dizendo que a nossa função conjugada, ela não verifica ΔH2. Como ela não verifica ΔH2, então o espaço que a gente vai trabalhar, ele não é reflexivo. Agora, só que no caso L igual a 1, a gente coloca uma condiçãozinha técnica, porque, obviamente, quando você perde a reflexividade, eu me lembro que quando eu comecei a estudar problemas não reflexivos há 4 anos, porque há 4 anos eu propus, né, junto ao CNPq, estudar problemas não reflexivos. Então, eu estou fechando um ciclo junto com o CNPq, né, em que eu tenho produzido artigos estudando problemas com falta de reflexividade. Né? Então, ou basicamente, onde os funcionais de energias deixam de ser C1 por algum problema topológico.
E aí, então, quando você perde a reflexividade, por exemplo, você deixa de trabalhar com a topologia fraca. E aí, o que é que acontece? A gente tem que, aqui, nessas classes de problema, começar a trabalhar com a topologia fraca-estrela. Tá? Aí eu vou dizer para vocês como é que a topologia fraca-estrela entra para substituir a ausência da topologia fraca. Bem, quando esse número L que aparece em Φ3 aqui, ele é estritamente positivo, eu dou aqui para vocês vários exemplos de operadores que aparecem naquelas aplicações físicas que eu disse para vocês. Então, esses operadores, todos aparecem naquelas aplicações físicas, e isso já mostra para vocês o nível de dificuldade ou de generalidade do operador. Esse 3 aqui lembra muito o operador de curvatura média, mas não é, mas lembra. Esse cara aqui, ó, envolve até um logaritmo, enfim, é bastante abrangente o leque de problemas quase lineares que o método se aplica. Quando L é igual a 1, a gente pode aplicar o φ de t também, desse jeito, onde aparece um logaritmo. Tá? A essa função aqui, a gente tem que a delta, a função conjugada a ela, não verifica a condição delta 2. E a justificativa é muito simples. Quando você estuda espaços de órbita, Sobolev, você mostra que se uma função verifica a condição delta 2, ela deve ter no máximo um crescimento polinomial. Quando você pega aqui a conjugada dessa função, ela tem crescimento exponencial, portanto, acima de qualquer polinômio, logo, a função conjugada não pode verificar a condição delta 2. Aqui, olha, de tanto falar na função conjugada, eu apresento para vocês a função conjugada que tem a ver com a transformada de French-Lebesgue, né, da função φ, né? E aí você, quem já estudou técnicas de convexidade, sabe que essa função aqui aparece com bastante frequência, né? Então, essa função, a função conjugada é essa daqui. Por incrível que pareça, quando você pega, por exemplo, φ de t como sendo 1 sobre p, módulo de t elevado a p, para p maior do que 1 e menor do que infinito, quando você faz essa conta aqui, você vai ver que a função que você vai obter é 1 sobre q, módulo de t elevado a q, onde q é exatamente o expoente conjugado lá que a gente aprende em teoria da medida. Por isso que essa função é chamada ou função conjugada, em algumas literaturas, ou também chamada de função complementar. Bem, e aí então, a gente tem que, no nosso caso, como eu vou permitir que o L possa ser 1, esse espaço é não reflexivo, o que justifica, né, o uso do nosso resultado de Lyons. Também foi uma coisa interessante, porque a gente sentiu muita dificuldade em obter um exemplo de um problema quase linear em que a gente pudesse aplicar esse resultado de Lyons que a gente está apresentando aqui, e não o que eu, junto com o Jefferson e o Giovanni, provamos. Não foi uma coisa simples, assim, também. A gente fez toda a parte abstrata e demandou um tempo até a gente conseguir chegar numa aplicação interessante. Para a aplicação, a gente impõe condições técnicas, que eu não vou ficar aqui entrando em detalhe com vocês, porque não vale a pena a gente ficar. São as condições na origem, no infinito. Essas duas condições diz para a gente que o funcional energia vai estar bem definido, tá? Essa condição B1 aqui vai dizer para a gente que, nesse caso específico aqui, essa função B maiúscula é uma N função que vai verificar a condição delta 2. A F3, ela verifica uma condição muito famosa para quem já estudou problemas elípticos, que é a condição de Ambroset-Rabinovitz. Se L for igual a 1, por uma questão técnica, a gente assume essa condição adicional. O caso não reflexivo, ele é muito delicado de ser feito, tá? O potencial, a gente assume que ele é Zn periódico, né? Uma solução fraca, como não poderia deixar de ser, já que a gente vai atrás de usar método variacional, é uma função que cumpre essa identidade, tá? E o resultado da aplicação é que, diante de todas essas hipóteses, o problema P, quase linear, né, ele tem uma solução não trivial, tá? Esse problema aqui abre margem para a gente estudar outras situações envolvendo funções radialmente simétricas, e isso é um projeto que a gente está
querendo executar no próximo ano. Existem resultados de leões que levam em consideração simetria, e a gente quer ver até que ponto a reflexividade é importante para fazer isso. Tá? Aqui, eu cito para vocês alguns artigos onde os autores trabalham com N funções, né, com problemas quase lineares, só que a literatura, ela é muito, muito rica quando a φ e a sua conjugada verifica a condição delta 2. Tá? Então, a literatura é muito rica. Então, se você não está preocupado com essa questão de reflexividade ou não, você tem aí excelentes trabalhos em que você vai ver que tanto φ como a sua conjugada verificam a condição delta 2. Tá? No entanto, quando você começa a tentar ir para o caso não reflexivo, o primeiro problema que surge é uma perda de diferenciabilidade do funcional energia. Porque quando você está trabalhando no caso reflexivo, né, em todos esses trabalhos que eu citei para vocês, o funcional energia associado ao problema é de classe C1. E aí o que acontece? Aí você aqui tem tudo de bom. Você tem um funcional de classe C1 e você tem um espaço reflexivo. Aí, dependendo das geometrias que você vai trabalhar, seja geometria do passo da montanha, minimização ou geometrias de link, você tem aí vários resultados devido a Rabinovitz e outros matemáticos famosos que permitem você trabalhar com bastante segurança nesses trabalhos. Mas quando você perde a reflexividade, né, nesses casos em questão, você deixa de ter o seu funcional de classe C1. E aí, o que é que acontece? Você tem que arrumar alguma teoria em que o seu funcional energia se encaixe. E daí, o que é que acontece? Por exemplo, ao longo desses 4 anos, a gente estudou problemas também envolvendo um laplaciano. Um laplaciano, ele é um operador extremamente delicado, em que muitas vezes você trabalha, né, sobre o espaço das funções de variação limitada que não são reflexivas, que não é reflexivo. E aí, quando você propõe o funcional energia, o primeiro baque que você tem é que o funcional energia não é de classe C1. No entanto, o que é que acontece? Quando os funcionais não são de classe C1, em geral, você tem, na literatura, hoje em dia, 3 caminhos para você seguir. Você pode ver se o seu funcional energia ele é localmente lipschitziano. Você pode ver se o seu funcional energia ele está definido em um espaço métrico e esse funcional energia tem algumas propriedades para que você possa usar a teoria de De Giorgi, que é um italiano. Ou você pode ver se o seu funcional energia cumpre algumas qualidades que se encaixam dentro de uma teoria minimax desenvolvida pelo professor André Zucken. No caso em questão, a gente aqui fez a opção de trabalhar com essa teoria do Zucken. A teoria do Zucken é muito interessante, por quê? Porque o Zucken desenvolveu um método variacional para funcional energia, que é uma soma de 2 funcionais, um que é C1, mais um outro que é apenas semicontínuo inferiormente. Quando você pega o cara que é semicontínuo inferiormente como sendo o operador identicamente nulo, você cai na teoria clássica. Então, Zucken, ele generalizou a teoria clássica para esses tipos de problema. Então, no nosso caso, o nosso funcional energia, ele se enquadra bem dentro dessa teoria desenvolvida pelo Zucken. Bem, a teoria para os espaços não reflexivos, como eu disse para vocês, é muito dura. E as contribuições ainda não são bastante significativas e há muito por fazer. Então, quem gosta de desafios, aqui certamente vai encontrar um. Um trabalho que eu gosto muito é de Clement, Garcia, Ruidobo e Manasevich, que foi um dos primeiros trabalhos que eu estudei, em que aqui eles trabalham com um caso não reflexivo, em que eles usam técnicas de minimização para mostrar a existência de solução não trivial para o problema 1, e como um modelo de uma função não reflexiva que eles trabalham é essa função 2 aqui, ó, que tem crescimento exponencial. Como eu disse para vocês, uma função que tem crescimento exponencial, ela não verifica a condição delta 2. Um outro trabalho muito interessante é um trabalho de Bossé Mihailescu, em que eles estudam esse trabalho aqui.
Esse trabalho, novamente, o operador quase linear que está dirigindo aqui o problema 3 é um operador que trata com a exponencial, novamente. Se tem crescimento exponencial, não verifica delta 2. Agora, a técnica que é usada nesse artigo é muito interessante, porque simplesmente os autores, simplesmente não, né? Seria até diminuir o trabalho. De forma magistral, os autores fazem o seguinte: eles pegam a fórmula de Taylor da exponencial e eles truncam a fórmula de Taylor e ficam trabalhando com as somas parciais. E aí eles fazem problemas aproximados, fazem estimativas a priori e depois eles fazem n tender a infinito nas somas parciais para obter a série da exponencial de novo. E aí, então, E aí, o que é que acontece? Quando eles trabalham com somas finitas, eles estão trabalhando com uma soma de pelaplacianos. Aí, como eles estão trabalhando com soma finita de pelaplacianos, o espaço é reflexivo. Então, eles contornam a falta de reflexividade usando problemas aproximados onde o espaço é reflexivo. Um outro trabalho que merece destaque é um trabalho também dos colegas Ed Carlos, José Valdo Gonçalves, que foi meu orientador, o Caê, em que eles também estudam um problema do tipo 1, desse tipo aqui, via problemas de minimização para uma classe de operadores que é distinta da que o Clement, Garcia-Huidobro, Manasevich e Smith estudaram. Esse outro trabalho, também dos colegas lá de Goiânia, de Carlos, o Marcos, o Caê e, novamente, o José Valdo, eles estudam um problema que não é por minimização, né? É um problema que já aparece na geometria do passo da montanha, só que eles não encaram, né, o funcional energia original, porque o funcional energia original, no espaço que deveria ser trabalhado, seria um espaço não reflexivo. E aí eles usam uma técnica de perturbação, eles perturbam o operador por um termo adequado, em que você cai num espaço que é reflexivo, aí eles trabalham nesse espaço, nesse problema, obtêm solução e depois, via passagem ao limite, eles chegam no problema original. Um dos primeiros trabalhos que encarou de frente a questão de você, sem fazer perturbação, estudar existências de solução para funcionais energias com geometria do passo da montanha, foi o que eu fiz juntamente com o Ed Carlos e com o colega Marcos Pimenta, lá da Unesp, né, de São Paulo, em que a gente estudou uma ampla classe de problemas quase lineares, não reflexivos, onde o funcional energia tem a geometria do passo da montanha. Bem, eu vou falar rapidamente para vocês aqui, que o tempo está passando, e como eu gosto muito de matemática, eu me empolgo e termino falando além do que os slides estão propondo. Então, eu peço desculpa a vocês. Então, para quem não conhece, eu sempre gosto de pelo menos mostrar, porque às vezes os espaços de Orlik, Sobolev são, assim, não são ainda conhecidos. Eu imagino que esses espaços certamente irão ser tão conhecidos como agora são os espaços de Sobolev. Porque eu acho que o caminho natural, muitas vezes, será também migrar para esses problemas quase lineares. Aqui eu lembro para vocês, ou apresento para quem não conhece, a definição de n funções, que é uma n-função, é uma função convexa, que ela é zero apenas no zero, cumpre esses dois limites e ela é uma função par. Tá? A famosa condição delta 2, que é uma das principais condições, ela é simplesmente essa desigualdade. Você diz que uma função cumpre a condição delta 2 se você é capaz de encontrar uma constante k, que a gente pode dizer que é uma constante universal, tal que φ de 2t é menor ou igual do que k φ de t para todo t maior ou igual do que zero. Quando você está trabalhando em domínio limitado, você pode pedir que o t seja maior ou igual do que um certo t0. Não precisa ser para todo t. Mas quando você está em domínios ilimitados, a condição delta 2 ela deve ser para todo t não negativo. Então, essa é a condição delta 2. A gente pensa que vai ser uma condição assim, meu Deus, deve ser difícil de entender, mas não é. É simplesmente essa. E essa condição ela é crucial para um aspecto topológico do espaço, a existência ou não da reflexividade. Aqui, eu dou dois exemplos para vocês. O exemplo típico, módulo de TP sobre P, né, que gera, por exemplo, P laplaciano, que aqui, nesse caso, para P maior do que 1, é uma função que verifica a condição delta 2.
Se você pegar a função φ de t como sendo e elevado a t quadrado menos 1 dividido por 2, ela não verifica a condição ΔH2. Apresento para vocês os espaços de Orlings. Os espaços de Orlings são as funções que estão em L1 log, cuja essa integral aqui é finita para algum alfa aqui, ó, no denominador. Associada a esses espaços, nós temos a norma de Luxemburgo, que é essa daqui. E aí, recordo para vocês de novo a conjugada ou a função complementar. A função conjugada e a função complementar, elas têm essas relações 4 e 5, mas eu gostaria de que vocês vejam a questão 5. A 5 é chamada desigualdade de Young. Quem já estudou teoria da medida sabe que existe a desigualdade de Young quando os expoentes são conjugados, né? Então, você tem que fica o quê? Fica A vezes B menor ou igual do que 1 sobre P, A elevado a P, mais 1 sobre Q, B elevado a Q. Essa é a desigualdade de Young que a gente conhece quando você está trabalhando nos espaços de Lebesgue, tá? Mas quando você está trabalhando nos espaços de Orlings, olha como aparece a desigualdade de Young. Aparece dessa forma aqui. E ela é a versão generalizada. Quando você pegar os casos particulares, você vai chegar na mesma desigualdade de Young que você conhece. Desigualdade de Holder. A desigualdade de Holder, ela não é exatamente a mesma, porque a situação, por ser bastante geral, aparece um número 2. Tá? Mas ela é suficiente para dizer que se você tem uma função em Lφ e uma função em Lφ-til, que é a função conjugada, o produto está em L1. Aqui a gente tem a φ estrela, que é o que a gente chama função de crescimento crítico. O espaço de Orlov-Sobolev, que é a mesma definição para quem já estudou o espaço de Sobolev. Para os espaços de Sobolev, por exemplo, W1P seria as U's que estão em LP, cuja derivada fraca está em LP. W1Φ são as funções U que estão no espaço de Orlov Lφ e cujas derivadas fracas estão no espaço de Orlov Lφ. Você define a norma como sendo a norma da soma. Você tem a definição do W01Φ, que é definido como fecho na topologia fraca estrela. Isso aqui é algo extremamente importante, que difere porque, comumente, a gente, quando está com os espaços de Sobolev, a gente diz que W01P é o fecho na topologia forte do C0 infinito. Né? E aí, fica como exercício você mostrar que quando você está no caso reflexivo, como você tem a equivalência entre as topologias fracas e fraca estrela, você consegue provar isso daqui. Você prova que os espaços são reflexivos, se somente se vale a condição ΔH2, mas todo esse roteiro que eu estou fazendo aqui para vocês é exclusivamente para apresentar um dos mais importantes subespaços que a gente tem na teoria de Orlings, que é o espaço Φ. Esse espaço Φ, ele é o fecho de L infinita em Lφ, se o domínio tem medida finita, e ele é o fecho do C0 infinito em Lφ, se o domínio tem medida infinita. Esse espaço Φ, ele é sempre separável, independente de questões da propriedade ΔH2 ou não. Agora, quando a Φ verifica ΔH2, você tem que esse subespaço ele coincide com Lφ. Agora, o que é que esse E de Φ ele é tão importante na nossa teoria? Porque, independente de questões de reflexividade, é conhecido quem é o dual desses espaços. O dual do espaço Φ, ele é sempre o Lφ-til. E o dual do Ftil é sempre o Lφ. O que é que isso está querendo dizer para a gente? Isso está querendo dizer para a gente que vale um teorema de representação de Riesz sobre o Φ. Portanto, qualquer funcional energia sobre o Ftil ou sobre o Φ, ele pode ser representado por uma integral. E isso é algo extremamente importante quando a gente faz análise matemática, quando a gente precisa saber qual é o jeitão dos funcionais de energia. E agora aqui está o canhão da topologia. Aqui, a gente teve que estudar esse trabalho do Donald, que é um trabalho de topologia geral,
e a gente identificar dentro, né? E aí não, essa, vamos dizer assim, essa versão que está aqui, né? Já foi motivada pelos trabalhos, por exemplo, já nesses trabalhos aqui, sobretudo nesse trabalho aqui, já existe a indicação de usar esse artigo para usar a topologia fraca-estrela. Então, nesse artigo aqui, quando a gente estuda e vê com calma, a gente obtém esse lema 6 aqui. O lema 6 diz assim, olha só, assuma que φ é uma n função. Se o n está em W1φ, é uma sequência limitada, então existe uma subsequência de UN, ainda denotada por ela mesma, e uma U no espaço, tal que essa sequência converge fraca-estrela para essa função. Aí, o importante, olha, aonde? No dual do Fi, do F-til. Então, como a gente já sabe como é a representação dos funcionais, a gente sabe que essa convergência fraca-estrela, quando acontecer, ela pode ser escrita a nível de integrais. Então, esse cara aqui, veja, é quase o que a gente usa quando o espaço é reflexivo. Porque quando o espaço é reflexivo, a gente diz o quê? Quando a sequência é limitada, ela tem uma subsequência que converge fraco. Aqui a gente não pode usar isso, mas a gente diz que tem uma sequência que converge na topologia fraca-estrela. Agora, o que é que acontece? A gente tem que ter cuidado, porque as funções testes que a gente pode aplicar nas integrais, elas têm que morar no espaço F-til. Eu não posso usar essas convergências para qualquer função. Tá certo? Então, esse teorema, ele é um canhão. E como colorário desse canhão, a gente tem esse. Assuma que φ é uma n função. Se o n é uma função limitada que converge forte em L φ-loc, então o U está em W1φ. Vejam, nós estamos contornando a reflexividade. É como se você estivesse pintando um quadro e você estivesse botando as cores no quadro e alguém estivesse observando você construindo a sua pintura. Então, você vê que o colorário 7, ele não fala de convergência fraca-estrela, porque a convergência fraca-estrela diz o quê? Que quando a sequência é limitada, existe alguém no espaço tal que tem convergência fraca. Aqui a gente diz o seguinte, ó, se a sequência é limitada e eu sei que ela converge para L φ-loc, independente do espaço de ordem ser reflexivo ou não, essa minha função que convergiu forte em L φ-loc tem que estar no espaço W1φ. E isso é usado recursivamente. Então, essas histórias envolvendo reflexividade, né, ela é muito bem detalhada, né, nesse trabalho do Fukaga, Ito e Narukawa, que é interessante que ela é publicada nessa revista aqui, que quase ninguém publica, mas quase ninguém publica assim, digo assim, a gente do Brasil, né, mas é um artigo que tem bastante citações. Tá certo? Então, tá. Então, aqui. Isso aqui foi outra contribuição do nosso trabalho. Essa aqui, quem já conhece, tipo, resultados do tipo Bresis-Lib, vai lembrar que quando você está trabalhando nos espaços LP, tem um resultado desse jeito aqui. Que se uma sequência está em LP, eu estou fazendo a versão LP para quem não conhece. Se uma sequência está em LP e ela é limitada e ela converge QTP, então o limite QTP é o limite fraco. A versão LP é essa. No caso não reflexivo, a versão é: se você tiver uma sequência em Lφ que é limitada e que converge pontualmente, então o seu limite pontual está em Lφ e você tem que a sequência converge fraco-estrela. Então, a gente conseguiu mostrar que vale essa versão dentro da topologia fraca-estrela. Então, a gente está mostrando na literatura como é que você vai trabalhar em espaços não reflexivos. Bem, rapidamente, porque o avanço da hora, a prova do teorema de Lyons, ela é bastante simples. Você usa o limite na origem para você obter essa estimativa aqui, ó, perto da origem, por isso tem menos epsilon, epsilon. Você usa o limite no infinito para você fazer uma estimativa para módulo de t grande. Então, o objetivo é mostrar que essa integral do b vai para zero. Aí, o que é que você faz? Você pega essa integral do b e divide em três integrais. A primeira integral é uma coisa que envolve termos na origem que você já limitou.
por coisas pequenas. A última integral é o comportamento no infinito, que você também limitou por termos pequenos. E o que está no meio. O que está no meio você limita pela medida desse conjunto. Só que a gente botou como hipótese que a medida desse conjunto vai para zero, para qualquer epsilon. Então, a gente acabou de provar que essa integral vai para zero. Uma demonstração extremamente elegante. Quem estuda o resultado de Lyons vai ver que é bem mais complicado. Tá certo? Para que a gente mostre o teorema de Lieb, que é o que a gente precisa usar, esse teorema de Lieb, a versão para o espaço de Sobolev está nesse livro, está no livro do professor Cavian, que é um livro de introdução aos métodos variacionais. Lá tem por incrível que pareça, às vezes em matemática tem isso. O cara faz um lema técnico que é mais difícil do que o teorema. Mas, enfim, aqui é a mesma coisa. Você tem um lema técnico, que esse lema técnico faz com que a demonstração do teorema de Lieb seja mais simples. Então, é um lema técnico que garante para a gente que se você tem uma função cuja modular da norma do gradiente é menor do que m, você encontra um ponto y0 que só depende da função e uma constante c0 que não depende da função nem desse y0 que você encontrou, de tal sorte que vale essa estimativa aqui, onde esse ky0 é um hipercubo centrado em y0. Tá? Então, aqui é uma parte dura que está lá feita no trabalho. Novamente, não mexe com reflexividade. Aí a gente aplica esse resultado, tá? Eu vou pular isso aqui. E a gente termina mostrando que vai valer o teorema de Lieb, tá certo? A gente faz a continha. Vocês se lembram que no resultado do Lyons aparecia uma integral numa bola lá, né? Que eu até disse, a gente faz a translação e fica na origem. Olha, quando você vai fazer a demonstração do Lieb, no lugar de aparecer uma bola, aparece um hipercubo dentro da demonstração. É por isso que você consegue mostrar que a translação gerada pela a medida controlada por baixo está aqui, ó, nessa penúltima linha. Ó. O limite fraco da translação, você tem que a massa dela, pela função φ, no hipercubo centrado na origem, essa integral é positiva, portanto, esse limite aqui no L log é não trivial. Bem, para não encher muito mais a paciência de vocês, a ideia, então, foi aplicar esses resultados abstratos para o problema. Você tem um funcional energia. Esse funcional energia, qual é o problema dele? O problema dele é esses dois primeiros termos aqui, que dependem da n função φ. Porque, nesse caso, como a gente está trabalhando com uma situação bem geral, a gente perde a diferenciabilidade nesses dois primeiros termos. A gente só tem diferenciabilidade no último termo. Agora, o que é que acontece? Esses dois primeiros termos aqui, tá? Então, tudo isso eu estou dizendo aqui, ó. O último termo produz um funcional que é de classe C1. Os dois primeiros termos produzem um funcional que eu estou chamando Q de 1, que ele só é de classe C1 quando as duas funções cumprem a condição delta2. Mas quando uma delas não é de classe C1, não é delta2, ele deixa de ser diferenciável. E aí ele passa a ser apenas semicontínuo inferiormente. Tá certo? Muitas vezes esse cara, às vezes, nem contínuo é. Para vocês terem uma ideia de como você perde coisas. Mas aqui você tem que ele é estritamente convexo, porque isso aqui, os integrantes têm aqui uma função que é estritamente convexa. Aí você tem que trabalhar com o ínfimo, se ele é só semicontínuo inferiormente? Exatamente. Somente com a noção que o limite, né, o limite na topologia, no caso aqui, é estritamente, e tem que ser com relação à topologia fraca estrela, diga-se de passagem. Tá certo? Aí você tem que ela é semicontínua inferiormente. Aí você entra com a noção de subdiferencial, né? Um ponto crítico do funcional energia tem que estar na subdiferencial, usa que é convexo, usa caracterização de subdiferencial de funções convexas para você obter essa desigualdade. Essa desigualdade é o que caracteriza, podemos dizer assim, os pontos críticos. E aí, gente, você vai mostrar, por exemplo, se uma função cumpre essa desigualdade, por que ela vai cumprir essa identidade? Porque essa identidade aqui, né, que a gente está querendo achar, é uma igualdade. Tem que ficar nessa expressãozinha. Então, o que é que a gente mostra? A gente mostra que
essa função que está aqui, essa função Q, apesar dela não ser de classe C1, ela é gator-diferenciável. Então, usando esse fato, você mostra que é dessa identidade você chega naquela igualdade que norteia a definição de solução fraca. Você mostra a geometria do passo da montanha, você, então, associado ao passo da montanha, você tem uma sequência de Palais-Meilles. A sequência de Palais-Meilles, diferente do método variacional clássico, ela tem que verificar essa desigualdade em 10, e isso é um fator complicante. Porque quando você estuda o método variacional clássico, em geral, como eu disse para vocês, o limite fraco, ele é um ponto crítico. Quando você estuda desigualdades variacionais, que é como essa daqui, sobretudo desigualdades variacionais em Rn, isso não é mais verdadeiro. Mesmo que a sua função f tenha crescimento subcrítico. Por quê? Porque quando você pega essa integral aqui, ó, f de Vn e multiplica por menos Vn, essa integral aparece do lado direito aqui negativa e não permite você usar fator. Esse é o grande problema. Aí você é obrigado a jogar essa integral para o lado esquerdo. Quando você joga a integral para o lado esquerdo, você só tem uma alternativa, é mostrar que vale a convergência forte de f de Vn, Vn para f de Vv em L1. E isso é um fator complicante. Então, você tem o passo da montanha, você mostra que as sequências são limitadas, você começa a trabalhar com as topologias fraca e estrela, levando em consideração tudo que eu disse para vocês. Aí vai usar a translação para você garantir que o limite transladado junto lá com o teorema de Lieb é não trivial. E aí, a demonstração do teorema você divide em dois casos. Se o L for maior do que 1, é o caso reflexivo, e aí a contribuição é muito pouca, porque você segue a mesma metodologia usada no trabalho que eu fiz com os colegas Giovanni e Jefferson. No entanto, quando o caso L é igual a 1, aí aqui no Nordeste a gente diz que aí o pirão incorporou, quando o bicho pega, aí a gente teve que fazer bastante contas para que a gente pudesse justificar que a função, que é o limite fraca-estrela da sequência de PS, mesmo sendo não trivial, ela é o limite fraco, tá certo? Então, é uma parte técnica. Eu chamo a atenção de vocês de 13, como eu disse a vocês, ó, 13, você tem que partir por isso. No caso reflexivo, não é preciso isso. Por quê? Porque no caso reflexivo, você trabalha com método variacional clássico. E aí você tem que limite fraco termina sendo ponto crítico. Você, às vezes, não sabe se o ponto crítico é ou não trivial. Mas aqui, no caso não reflexivo, você está trabalhando essencialmente com desigualdades variacionais, que foi outro tema que eu estudei ao longo desses 4 anos. Então, nas desigualdades variacionais, no caso de Rn, esse limite aqui, ele é fundamental. Repito para vocês. Por quê? Porque eu preciso passar o limite nessa sentença aqui, porque o que eu quero é que no lugar de Vn apareça o limite fraco-estrela dele. E aí, para fazer isso aqui, não tem outra alternativa, a não ser mostrar esse limite aqui. E aí a gente trabalha bastante para fazer isso, e aí você consegue passar o limite aqui e obter essa sentença, que é a sentença que norteia a definição de pontos críticos. Tá bom? Então, peço desculpa aí a vocês por ter passado do tempo e agradeço novamente pelo convite, tá bom? Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Tá? Jackson, tem algum comentário, por favor? Professor Olímpio? Parabéns pela palestra, excelente palestra. E o entusiasmo do Claudio de contar para a gente as coisas novas, os resultados que eles conseguiram obter, isso é cativante, né? Quando a pessoa, assim, né, está animada e vê o potencial dos resultados e passar esse potencial dos resultados, né? É uma coisa extremamente técnica, né? Essa demonstração no final deu para pegar uma ideia só, né? Porque é muito rápido, mas é interessante como que as coisas são conectadas
que nem assim, eu acho que eu não vou me atrever de tentar fazer uma coisa parabólica com uma φ tal que um espaço assim genérico, ou uma φ que seja não reflexivo. Acho que eu não vou nem me atrever a tentar fazer isso aí. Mas assim, é interessante quando a gente percebe assim, por mais que são mundos parecem paralelos, diferentes, da parabólica e da elíptica, mas tem ideias que você vê que são parecidas. Né? Se você olha o Lyons, o teorema de compacidade clássico do Lyons, ele é usado para provar a compacidade do semigrupo. Quando você quer mostrar que um problema parabólico tem atrator. Aí uma das coisas que tem que mostrar é que o semigrupo é de classe AK, ou classe K, que ele é compacto. Aí se usa o teorema clássico de Lyons. Mas eu também já vi, né, em artigos, onde ao invés de usar um resultado de compacidade do Lyons, usa uma coisa parecida que você usou, que você substituiu. Eles chamam, tem até nome, é alguma coisa de medida de compacidade, alguma coisa assim, que trabalha com essa medida ali, vai para zero. Então, essa ideia, assim, também eu já vi para mostrar que o semigrupo é compacto, para substituir um tipo de Lyons clássico, né? Então, essas coisas são, né? Só você vê, né? As coisas são conectadas, né? Agora, a experiência que eu tenho, o que eu vejo é o seguinte, né? Como eu disse a você, eu tenho feito essas coisas com o operador, com a equação do calor, porque também eu vejo que muita coisa que a gente tem nessas duas áreas, elas podem conversar muito mais. Com relação a esses espaços não reflexivos, o meu projeto para o ano que vem, porque para esse ano eu digo o seguinte, eu já estou esperando minhas férias, né? Então, eu não começo projeto novo nenhum, eu vou dar conta do que eu tenho, porque do início de dezembro eu entro de férias. Mas seria você pegar o operador não reflexivo e fazer uma perturbação. Aí você cai num caso reflexivo, aí você acha o problema parabólico no caso reflexivo, e depois você passa ao limite por aproximação e obtém. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, recentemente a gente fez o caso parabólico para o 1 laplaciano. E qual foi a técnica? Né? A gente resolveu o problema U de T menos um laplaciano de U igual a F de U. A gente propôs o problema para o P laplaciano. Aí resolveu o problema parabólico P laplaciano, em que você tem várias informações legais, fez estimativas a priori e fez o P tendendo a 1. Então, isso é um indício, né? E aí você vai dizer, foi vocês que inventaram? Não, os caras que estudam problemas parabólicos com um laplaciano, eles fazem isso. Então, isso é indício que essa técnica é uma maneira de você contornar a falta de reflexividade, e eu estou quase que 100% convencido de que pode se aplicar, sim, a algumas classes de espaços de Orcs não reflexivos. Mas eu não tenho tempo para fazer. Se nenhum chinês fizer antes de mim... Eu não vou mexer nisso sozinho também, não. Se nenhum chinês fizer antes de mim, quem sabe no ano que vem eu consigo escrever alguma coisa. Professor Olímpio, por favor. Ana Soch, parabéns pelo excelente palestra. Realmente é não trivial, nem pergunta eu tenho. É muito bom. Técnico, Obrigado. né? Obrigado. Obrigado, professor Olímpio. Mais algum comentário, por favor, pessoal? É que nós temos vários colegas que vão dar aula agora às 19. Tem mais um comentário. Outro dia, a gente teve aqui um encontro mineiro, aí o professor Grey, ele falou um pouco dos espaços de Orlix-Sobolev, né? Uma FI genérica também, que é a parte final que você apresentou dos espaços, para quem não conhece. E lá na época eu comentei assim, da possibilidade de fazer alguma coisa lattice, para uma coisa assim, genérico, porque tem um trabalho que eu fiz, virou um capítulo de livro junto com o Peter Kleden e a Sharon Han, que a gente fez assim a discretização do PDX laplaciano e aí fez uma versão lattice para os LPX, mas para uma FI genérica, não sei se isso foi feito, parece que não foi feito. Agora, uma ideia que me ocorreu aqui, será que até para problemas elípticos, poderia tentar alguém fazer alguma coisa, aluno de doutorado, alguém tentar fazer uma coisa que nem você fez aqui, Claudinor, com um espaço fracionário em uma FI genérica assim, virar não reflexividade, tudo que você fez aqui, repetir para...
Isso. Olha, esse espaço OLEX fracionário, já existe alguns pessoal aí que está fazendo. Em Goiânia, o pessoal já tem investido nisso, e eu fui informado que recentemente está submetido uma versão, pelo menos por caso fracionário, envolvendo o OLEX Software, para aquele Leões que eu fiz com o Giovanni e o Jefferson. Mas eu digo para vocês que seria uma tendência natural você pegar e você fazer uma versão fracionária não reflexiva para esse trabalho de vocês. Certamente. Ok? Tá, joia. Muito bem. Mais algum comentário? Pergunta, por favor, pessoal? Professor Claudio Honor, muito obrigado. Eu que agradeço. Além da competência técnica, o senhor é uma simpatia. Obrigado. Sua palestra é muito agradável. Tá? Como o Jackson falou, o senhor é um entusiasta da matemática, isso é sempre bem-vindo. Tá? Obrigado. Então, eu amo isso. Que bom. A matemática... Que bom. Não perca isso. Né? Esse é sempre bem-vindo. Tá? Tá joia. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Professor Olímpio, muito obrigado. Tá? Semana que vem não teremos seminário, é feriado, dia 2. A gente volta dia 9 com o Sérgio Oliva. Ok? Ok. E eu divulgo o título e o resumo em breve. Muito obrigado, boa semana a todos. Até mais. Um abraço. Jackson, obrigado também pelo convite. Tchau, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau,